apetite é o ganho de peso nas pessoas e a fome. E os hormônios são os mensageiros químicos que controlam o apetite por comida. Os hormônios nos dizem quando comer e quando parar de comer. Um dos mais poderosos hormônios estimuladores da fome chama-se grelina, produzido por células especializadas na forração do estômago e na porção superior do intestino delgado. Os níveis de grelina no sangue causam a fome. Os níveis baixam depois que comemos. A contrapartida da grelina no controle do apetite chama-se leptina, um hormônio proteico que sinaliza ao cérebro quando o corpo está satisfeito. Esse hormônio, recentemente descoberto, foi encontrado inicialmente não em humanos, mas em ratos. Os cientistas descobriram que duas linhagens distintas de camundongos mutantes de laboratório, os camundongos obesos, OBPO, e diabéticos, DBDB, estavam ganhando muito peso por motivos misteriosos. Eles não param de comer, eles comem constantemente, sempre que podem. Por muito tempo, nenhum desses camundongos, ninguém sabia porquê, eram extremamente obesos ou ficaram diabéticos e tiveram outras complicações, até que na década de 90 se descobriu a leptina. Os pesquisadores descobriram que a leptina, na verdade, é formada por células de gordura e liberada no sistema circulatório para ser transportada para o cérebro. Receptores no cérebro se ligam à leptina, que então sinaliza ao corpo que ele já comeu o suficiente, criando a sensação de saturação e satisfação. Talvez seja o mecanismo mais importante usado pelo corpo para regular o apetite e a ingestão de alimentos. Os camundongos nos modelos experimentais, nas pesquisas sobre obesidade, geralmente nos permitem analisar a genética por trás da obesidade. O papel de vários hormônios na produção da obesidade. Há uma série de hormônios. Podemos ser gordos por motivos diferentes e os modelos experimentais de camundongos nos permitem determinar qual é o mecanismo por trás de muitos desses traços genéticos diferentes que causam a obesidade. Descobriram que o camundongo OBOB não tinha o hormônio leptina, enquanto que o camundongo DBDB não tinha o receptor do hormônio leptina. Ambos tinham formas semelhantes, mas ligeiramente diferentes de obesidade. A descoberta da leptina ressalta o papel-chave que a genética tem na obesidade humana. E cientistas, como o Dr. Collins, continuam a descobrir ligações entre os genes e o aumento de peso. Às vezes, a obesidade pode ser causada por fontes totalmente diferentes. Ela pode resultar de pequenas mudanças na química do corpo que alteram o modo como desejamos e processamos os alimentos. Nossos corpos são desenhados para manter o delicado equilíbrio entre as dezenas de hormônios diferentes que regulam o metabolismo. Mas a genética e outros fatores podem interferir no modo como esses hormônios funcionam. Para Francis, velhas fotos de família deixam claro que sua obesidade definitivamente não é genética. É possível que alguém que pesou 59 quilos a vida toda, fazendo atividade física e com uma dieta normal, de repente fique obeso sem que haja qualquer mudança na dieta ou atividade física. Foi exatamente o que aconteceu com Kate Myers. Kate é uma advogada de 39 anos em Millville, Nova Jersey, que luta contra a obesidade desde que ela aconteceu repentinamente aos seus 23 anos. Há mais de 15 anos, Kate busca por respostas. Hoje, Kate veio visitar o Dr. Friedman. Ele acredita que seu ganho repentino de peso possa ser resultado de um hormônio esteroide que ocorre naturalmente, chamado cortisol, que causa uma condição chamada síndrome de Cushing. Normalmente, o corpo produz cortisol para regular a pressão sanguínea e nos dá as ferramentas para lidar com o estresse, criando uma rápida resposta de ataque ou retirada em caso de perigo. Esse hormônio vital é produzido naturalmente em momentos de alta tensão. O cérebro envia um tipo de alerta de estresse para a glândula pituitária. Isso faz com que a glândula secrete um hormônio que estimula as glândulas adrenais, que se localizam sobre os rins. As adrenais liberam cortisol na corrente sanguínea, lançando a resposta de ataque ou retirada. Se algo interromper esse delicado sistema, o cortisol pode ser produzido em excesso, causando uma bizarra reestruturação do corpo. Inundando o corpo com o hormônio do estresse, cortisol, a síndrome de Cushing causa não apenas o inchaço do torso, mas também deixa o rosto arredondado com aparência de lua.
e a gordura se instala ao redor das bochechas e do pescoço. Também ocorre um grande acúmulo de gordura na parte superior da coluna, chamada de giba de búfalo. E faz o corpo criar tanto cortisol. De longe, a causa natural mais comum da síndrome de Cushing é a aparência de tumores pequenos e benignos na glândula pituitária. Esses tumores pituitários podem causar a produção descontrolada de cortisol. Isso significa mais testes, É, né? mais testes. Tudo bem. A pituitária é uma glândula do tamanho de uma ervilha que fica logo atrás da cavidade nasal sob o lobo frontal do cérebro. Ela tem muitas funções no corpo, incluindo o controle das ações de outras glândulas através da liberação de uma variedade de hormônios. Tumores tão pequenos como a ponta de um lápis crescendo na pituitária podem secretar quantidades aumentadas do hormônio ACTH, que aumenta muito a produção do cortisol e lança a reação de ataque ou retirada. Isso estressa todo o corpo consideravelmente. Os médicos fizeram uma série de ressonâncias magnéticas do cérebro de Kate A área de preocupação é esta aqui. para tentar localizar quaisquer tumores em sua pituitária que possam causar o problema. Kate foi submetida a uma cirurgia que removeu os tumores com sucesso e finalmente pôs fim à sua batalha de 16 anos contra a síndrome de Cushing. Mas nem a cirurgia é uma garantia de cura para ela. Eu tento ser honesto e digo que esperamos o melhor, que retorne ao peso normal em um ano. E eu diria que para cerca de 2/3 dos meus pacientes acontece.